encaminha para isso daqui, né, que o documentário já nos apresenta ali logo no começo, né, quando ele vai... Aqui está errado, obviamente, né, Antigos é Angico, né, mas a hora que começam a apresentar a experiência de Angicos ali, né, aquele processo de alfabetização que foi realizado, o Marcos Guerra fala algumas coisas no documentário que são muito importantes, ó. Primeiro, né, o Paulo Freire representa uma crítica à educação brasileira. Depois, né, ali naquele momento da experiência, né, em Angicos, comecei a aprender com aquelas trabalhadoras o que significava ser uma consciência dependente, uma consciência política dependente, né? O Marcos Guerra, ele ressalta isso do Paulo Freire, né? O Paulo Freire falando isso, né? Então, essa questão de ser uma consciência política dependente, né? Ela decorre justamente de um encontro, né? O encontro do próprio Paulo Freire com as trabalhadoras e trabalhadores, né? Nesse documentário ele narra um pouco a experiência que ele está falando com eles, né? Está conversando, aí fala, não, vocês precisam, né? Dialogar mais, vocês precisam conversar mais. E aí, né? Uma pessoa ali olha para ele, eu não lembro bem como que está no documentário, aí uma pessoa olha para ele e fala, professor, como o senhor quer que a gente converse se a gente chega em casa muitas vezes 10 horas da noite, cansadíssimo, e vai acordar às 4 da manhã para poder ir trabalhar, né? E na nossa casa, né, são 2, 3 cômodos e vivem, né, diversas pessoas juntos, a gente não tem espaço para conversar, não há o diálogo ali, né? É uma confusão danada, a gente chega todo mundo querendo comer e dormir, né? E aí o Paulo Freire se dá conta, ele diz que ele se dá conta justamente disso, né? Como que é essa consciência política, esse confronto, né? Com essa consciência política dependente, como que ela se diverge daquilo que a gente tem geralmente nas teorias, né, em algumas teorias, em algum tipo de teoria, né? Então, para dizer, a verdade é um pouco disso, né? É o encontro entre as nossas verdades. E esse ditado africano, eu acho que ele é muito propício para a gente pensar esse conceito de verdade de uma forma freiriana, que é justamente isso, né? A verdade depende do lugar que eu ocupo. Esse lugar em que eu ocupo a verdade não é a mesma coisa para mim, trabalhador que vivo do trabalho aqui no Brasil, e para um trabalhador em um país dentro, né, do eixo central do capitalismo, como, por exemplo, um trabalhador alemão, né? A concepção de verdade, ela necessariamente vai mudar. Por quê? Porque nós estamos olhando de lugares diferentes. Isso tem muito a ver com o conceito de local de fala, né, o lugar de fala. Está muito próximo, né? Mas também com isso que a Marília nos lembra, ela se dá no encontro. Então a gente pode conceber aqui, de uma forma bem bonita, né? A verdade, ela é a construção comunitária de conhecimento. Olha que interessante isso, né? Tem um filósofo linguista que fala bastante isso, o Paulo Freire lê bastante e se baseia bastante nele, na sua filosofia, que é o Ludwig Wittgenstein, né, um alemão que faz filosofia da linguagem. E aí ele tem um livro de investigações filosóficas que ele fala, olha, na verdade, toda linguagem ela se constitui em jogos de linguagem, né, e eles são necessariamente comunitários. Então, a verdade é construção comunitária de conhecimento. Então, vamos trabalhar com isso daqui para frente, né? E se a gente quiser sintetizar, ela tem a ver com o lugar de onde a gente fala, né, com o lugar que a gente ocupa, né? Tem uma outra interferência para o Paulo Freire conceber a verdade dessa forma, que é o Immanuel Kant, um filósofo alemão moderno, vocês já devem ter ouvido falar. Ele tem um livro chamado Crítica da Razão Pura, né? É nisso que o Paulo Freire bebe também, de forma que o Kant diz que a verdade ela vai se mostrando na história. Olha que bonito isso, né? Ninguém tem acesso à verdade absoluta. Por quê? Porque a verdade vai se mostrando na história, né? E além dela se mostrar na história, nós só podemos compreender a verdade a partir da nossa subjetividade. Olha que interessante isso. Nós percebemos, então, essa verdade que se mostra na história desde o lugar onde ocupamos. E esse lugar é o espaço e o tempo onde ocupamos, né? Isso tem a ver, justamente, se eu sou pobre, eu vejo a verdade desde um lugar. Se eu sou rico, eu vejo a verdade desde outro lugar. Bacana isso, né? E o Paulo Freire, ele bebe de tudo isso. Isso fundamenta o seu pensamento muito fortemente.
Então, essa concepção de verdade, ela perpassa toda a obra do Paulo Freire. E vejam, não anula nadinha do que a gente falou até agora. Do que a Mércia falou, não há neutralidade possível, sempre eu olho desde um lugar, portanto, sempre eu concebo a verdade desde um lugar. Então, se eu digo que eu estou neutro, isso já é uma posição ideológica, e a gente vai falar mais sobre isso também, né? E tem tudo a ver também com o que a Marília falou, porque em grupo, a forma que eu vejo as coisas, a forma que você vê as coisas, ela foi constituída na nossa vida a partir das relações que nós temos, todas as relações. Se eu perguntar quem é a Mércia vai me dizer um monte de coisa, né? Eu vou falar, tá, mas Mércia, quem é você? E se eu ficar insistindo nessa pergunta, a gente vai chegar no momento em que a Mércia vai ser obrigada a dizer, eu não sei exatamente quem eu sou. Percebe isso? Nós não sabemos como a nossa subjetividade é constituída. A psicanálise não sabe, a psicologia não sabe, nenhuma especialidade sabe como se constitui a identidade do sujeito. Ninguém sabe até hoje. Por quê? Porque tem diversos acontecimentos que nos perpassam, tem diversas... A nossa história, ela é configurada por diversas coisas, quais a gente não faz nem ideia, a gente não tem noção de como a gente... O porquê que a gente gosta mais de uma cor que de outra, o porquê aquele gosto para a gente traz algumas memórias, tudo isso é constituído na nossa vida e a gente não tem consciência. Então a nossa subjetividade ela é constituída comunitariamente. Né? Eu estou trazendo aqui a todo momento já uma coisa que eu estou lendo bastante, acho muito bom, que é o feminismo comunitário. Né? Tem a Julieta Paredes, dentre outras teóricas do feminismo comunitário, e elas falam exatamente isso. Né? Não existe eu. Né? Cada sujeito, né, cada sujeita é composto, é configurado, configurada dentro da comunidade onde está. Né? Nós nos configuramos comunitariamente, nós somos interdependentes, nós dependemos uns dos outros, umas das outras necessariamente. Gente, só isso daqui, se a gente tivesse uma consciência social disso, que não existe o indivíduo, só isso daqui seria capaz de derrotar muito, mas muito o capitalismo, muito. Porque a base do capitalismo, do liberalismo, do Estado moderno liberal é essa figura abstrata que foi chamada indivíduo. Né? Bom, se não existe esse indivíduo, então essa liberdade que a gente tem, né, uma consciência de senso comum aqui, eu fazer o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero, opa, se não existe esse indivíduo, só existe a comunidade, eu não posso fazer o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Porque eu estou numa comunidade. Eu sou constituído nessa comunidade, eu constituo essa comunidade. Olha que legal isso. Então, essa noção antropológica, ou seja, a noção de ser humano do Paulo Freire, que está ligada à sua noção de verdade, ela já nos ajuda demais, demais, na luta contra, né, esse modelo de sociedade que aí está. E aí, eu vou falar uma coisa agora, não me entendam mal, né? Não é pessimismo, pelo contrário, é otimismo responsável aqui, né? Muita gente fala, precisamos derrotar o capitalismo. Tudo bem, precisamos, eu concordo, né? Mas vamos derrotar o capitalismo. Vai acabar o machismo derrotando só o capitalismo? Provavelmente não. Vai acabar o patriarcado? Provavelmente não. É óbvio que o capitalismo acentua tudo isso, mas o que eu quero dizer? Há diversos mecanismos de opressão, né, que são muito anteriores ao capitalismo, né, e perpassam-no. É claro que ele aguçou demais isso e nós precisamos derrotar o capitalismo. Agora, a pergunta que o Paulo Freire faz e que nós fazemos com ele é, tá, e no lugar do capitalismo a gente põe o quê? Né? Nós, dos movimentos sociais, das esquerdas, paramos de nos fazer essa pergunta. Aceitamos como fatalidade. Vamos incluir. Incluir aonde? Nisso que está aí? Eu não quero isso, né? Paulo Freire também não queria. Paulo Freire queria uma transformação radical da sociedade. Uma transformação estrutural da sociedade. Nossa, Hugo. Pode falar, por favor, Marcial. Mas, Hugo, você falou que eu não posso
pensar, que é ingenuamente pensar que acabar com o capitalismo, eu não estaria mudando uma sociedade reflexiva. Parece que é isso que você quer dizer, né? Mas a pergunta é o seguinte: a partir dessa provocação, porque não é o próprio capitalismo que gera essas todas diferenças quanto à fundamentação do individualismo, que me leva a um machismo, que me leva a uma violência, que me leva à concorrência, que me leva. Não é esse sistema que já me leva, porque o contrário, ele me traz o senso de humanitária, o senso de acolhimento, o senso de ver o outro como pessoa, o senso de direitos. Não? Não sei, é uma pergunta que estou provocando. Legal, Mércia. Ótima pergunta, né? Mércia, vamos voltar então, né? Antes do capitalismo, dentro da nossa sociedade ocidental. Vamos ficar só na nossa sociedade ocidental hoje, né? O que a gente chama de sociedade ocidental, que é desde a Grécia Antiga, lá de Atenas, passando pela cristandade medieval, chegando ao Renascimento e depois na modernidade, depois do Descartes para cá, né? Antes do capitalismo, vai, dentro da sociedade liberal mesmo. Vamos lembrar, então eu estou pegando aqui o começo do capitalismo como a Revolução Burguesa Francesa e a Revolução Industrial, concomitantes ali, dali para cá. Vamos lembrar, a Revolução Burguesa e Industrial, elas aconteceram de 1700 para cá, tudo bem? Antes de 1700, antes de nascer esse capitalismo, já tinha a base liberal, né, da economia liberal, que é a base do capitalismo anterior a ele mesmo. Tá, vamos pegar antes da base liberal na nossa sociedade. Vamos pegar aqui a cristandade medieval, vai. A gente queimava a gente na fogueira toda semana, né? Se não todo dia. Percebe? E normalmente eram as mulheres, né? E já tinha ali uma estrutura patriarcal machista. Vamos pegar os gregos antigos, vai. Também tem isso, né? O que eu estou tentando dizer, Mércia, com Freire aqui, né? A transformação da sociedade, ela não pode ser aqui colocada, né, num caldo de uma ingenuidade que vai nos dizer, bom, ou é o capitalismo ou é um outro tipo de ideal de sociedade. Por exemplo, vou colocar só um exemplo aqui, tá? Ou é o capitalismo ou é o socialismo. Tá. De qual socialismo a gente está falando? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa se fazer, né? É aquele socialismo que matava todos diferentes também? Aquele ali eu não quero. Ah, não, é aquele outro, né? E qual outro, né? Então a gente parou de se perguntar, né? Com Paulo Freire, a gente tem que retomar essas questões, né? Então tá, qual o projeto de sociedade que a gente quer? E aí o Paulo Freire responde, ele dá caminhos de respostas. E aí é um pouco disso que a gente vai ver, ó, no próprio documentário ali, ele já tem ali, ó, na sua concepção antropológica, né? Ele fala assim, ó, o Gadotti ajuda a gente a lembrar no próprio documentário. Eu não sei se eu coloquei o link do documentário, não. Vocês querem assistir um trechinho do documentário para lembrar? Vocês acham que é importante? Sim, Sim, Sim? eu acho Legal. que sim. Tá, então o que mais que a gente tem ali nesse documentário que eu queria trazer para a gente conversar, para provocar aqui, né? Essa concepção antropológica dele, ou seja, a noção de ser humano, né, o Gadotti resume assim, ó, primeiro, faz parte da humanidade, né, do ser humano, ser curioso. Então, aqui é uma primeira questão, né? Trabalhar a curiosidade, então, é fundamental. Por isso a pedagogia da autonomia vai nos ajudar demais aí, né? Quem é curioso quer ler o mundo, né? E o neoliberalismo, sobretudo, né, e o capitalismo de forma geral, mas também a sociedade moderna como um todo. Então, aquilo que eu estava falando, né? Paulo Freire não é só um anticapitalista, né? Ele, além de anticapitalista, ele é um antimoderno, né? Ele vai além da própria modernidade como forma de cultura, né? E onde começa a modernidade? Lá com René Descartes, Francis Bacon, em 1600 e pouco, né? E qual são as grandes características da modernidade que o Paulo Freire ataca, né? Que o Paulo Freire, que a sua teoria é contrária, né? Primeira delas, né? Que existe esse eu, que é um eu que pensa por si mesmo. Lembra do ego cogito do Descartes? O que é isso, né? Penso, logo existo.
é que o ser humano fundamenta a sua existência a partir da sua própria razão. Olha que perigo que é isso aqui, gente. Quer dizer, o que é verdade? A verdade é aquilo que nós alcançamos a partir da nossa razão. O Paulo Freire fala, opa, peraí, tá faltando alguma coisa, né? Você não pensa sozinho. Você não pensa sozinha. Tudo que você pensa tem a participação daqueles que você convive. Percebe? Então o Descartes o Paulo Freire é um anti-cartesiano, é um anti-Descartes. E por isso que quando a gente fala que o Descartes é o pai da modernidade, né, a gente pode falar que o Paulo Freire é um anti-Descartes mesmo, né, um anti-moderno. Né? Tudo bem? Então, é isso que eu quero dizer. Não basta derrotar o capitalismo. Né? A modernidade, a cultura moderna, ela tem alguns valores que aceleram demais alguns mecanismos de opressão, né? Quais o Paulo Freire também ataca com a sua filosofia. A sua filosofia é contrária a esses preceitos, né? E dialoga com todos eles, né? Paulo Freire lê René Descartes, Paulo Freire lê o Kant, lê, entende e discute com esses autores em igualdade. Isso é importante também, né? Quando hoje se fala teorias descoloniais, decolonialismo, o Paulo Freire já é decolonial desde as suas primeiras reflexões, né? Ele já não é moderno, ele já ataca o colonialismo lá na década de 50, né? Desde suas primeiras obras. Surgiu na América Latina, vocês devem saber melhor que eu, surgiu na América Latina nesse contexto, né? O advento de vários movimentos de libertação contra as ditaduras militares, né? Então surgiu a pedagogia da libertação, na qual Paulo Freire se insere, né, com a pedagogia do oprimido, mas surgiram também a teologia da libertação, a filosofia da libertação, a psicologia da libertação. Né? Então, quando você vê libertação, é um tipo de pensamento que é descolonial, antipatriarcal, antimachista, e daí por diante, já lá nesse período. Né? Então, a gente perde isso às vezes. Aí agora a gente pega os autores europeus que estão falando sobre mundo decolonial, etc., e fica repetindo eles aqui como se isso tivesse surgido agora, né? Então, para ser descolonial mesmo, a gente tem que conhecer a nossa própria história, as nossas próprias teorias, daí por diante. E Paulo Freire já está muito à frente disso, dialogando. Né? Com muitos problemas que depois o diálogo dele com a Bell Hooks, eu acho que vocês passaram um pouco com isso, né? Ele vai perceber algumas falhas e ele vai dialogar e ele vai melhorando a sua teoria também, obviamente. Bom, então, essa é uma primeira questão da sua concepção antropológica, né? Do que é gente. Né? O que é ser gente? É ser curioso, em primeiro lugar. Depois, né? É entender ou ter a consciência de que nós somos seres inacabados, incompletos, inconclusos, né? Então, nós precisamos do outro, né? Nós nos fazemos na relação com o outro, na relação com a outra, né? E aí, portanto, tematizar o mundo a partir daquilo que nós já conhecemos é uma consequência desse inacabamento, né? Desse estar com o outro. Daqui sai o conceito dele de ser mais. Educar para quê? Educar para ser mais, não é? O que é esse ser mais? É justamente tomar consciência de que cada uma de nós é incompleto, incompleta, e precisamos sempre nos esforçar em ser mais. E como que a gente se torna mais? Nas relações com os outros, com as outras, aprendendo em conjunto, né? E transformando a sociedade em conjunto também. E uma terceira característica dessa noção de ser humano, ou de ser gente, é justamente essa ligação com o mundo. Né, compartilhada com o outro, com o mundo, né, e de que o mundo está em constante transformação, evolução. Né, e, portanto, ler o mundo e problematizá-lo é fundamental para esse ser que é curioso, inacabado e que tem essa ligação com o mundo que é própria da sua humanidade. Gente, o capitalismo acaba com tudo isso, já percebeu? Né? Cada vez mais, antes da pandemia, a gente já estava se trancando em casa. Não sei se vocês percebem isso como eu percebo, né? Mas antes da pandemia, a gente já estava cada vez menos em sociedade, cada vez menos nos círculos. Como é difícil fazer movimento social hoje, né?
fazer com que as pessoas saiam de casa para ir numa reunião, né? Por quê? Porque essa individualidade está sendo, esse ego, esse individualismo, ele é diariamente alimentado, né? E aí a pessoa acha que ela sozinha, consigo mesma, consigo mesmo, vai conseguir se realizar enquanto ser humano, né? O que o Paulo Freire está falando para nós aqui? Não, né? Esse é um processo de desumanização. Quando eu não convivo mais com os outros, quando eu não estou mais em comunidade, cada vez que eu vou me tirando mais da comunidade, eu vou me desumanizando. Eu estava pensando um pouco nesta linha, de como a gente viu que o Paulo Freire ele foi na base, né? A construção dele não foi teórica, acadêmica, né? Fez parte, era importante, mas como ele ouviu aquela comunidade, como ele conseguiu a empatia da aprendizagem, né? A ponto delas serem perseguidas, né? E entender que pela educação ia sair uma revolução com aquela comunidade, com aquelas mulheres corajosas que não tinham medo de lutar pela terra, não tinha medo de enfrentar a fome, não tinha medo de sair e propor algo melhor e não se escondia. Eu vejo, quando eu vejo essas partes aí, eu lembrei daquele filme, não sei se alguém já viu também, que é interessante, Narrador de Javé, né? Esse é um vídeo quase que semelhante, mas é uma população que não sabia ler e escrever, e alguém lá vai lá e tenta enganar o povo, mas eles têm uma questão muito junta, que é o coletivo. E aí eu lembrei da experiência que a gente teve de alfabetização. Eu fui uma das educadoras da metodologia Paulo Freire, e eu lembro que a gente entrou na época que Lula começou a concorrer. E eu não lembro quando o senhorzinho chegou e ele falou assim, eu quero aprender a escrever a palavra Lula, né? E aí a gente foi fazer, e eu lembro que alguém perguntou assim, mas quem é o Lula? Alguém lá do fundo falou assim, Lula é aquele peixe do olho grande, né? Então, mas eu achava uma sabedoria tão grande, eu falava assim, poxa, porque ali deu uma discussão enorme. E aí, uma coisa importante no documentário é sobre o exílio, e aí no exílio, sobre isso, ele vai falar o seguinte, ó, só não te diria que eu me senti destroçado, porque afinal de contas é muito difícil que eu me destroce. E aí ele vai falando, ele dá a noção de uma concepção unitária antropológica, né? Não há como sacrificar sua identidade cultural, né? E nem melhor nem pior que ninguém por ser brasileiro. Isso aqui ainda tem a ver com o tipo de ser gente, a concepção de ser gente. O Paulo Freire tem uma coisa que é fundamental, que é o quê? Ele é cristão, né? E o fato dele ser cristão interfere na sua filosofia. Não é que isso é melhor ou pior que, por favor, não, claro que não. Mas eu estou dizendo, o cristianismo dele está presente na sua filosofia, né? Então, grande parte das suas concepções são a partir dessa sua perspectiva cristã, unida com a sua perspectiva marxiana, né? Do Marx, né? Então ele une Cristo e Marx ali, né? A concepção que ele tem do Cristo, a concepção que ele tem do Marx, e ele vai lendo o mundo da sua maneira, escrevendo e produzindo da sua maneira, né? Então tá, essa noção antropológica do Paulo Freire, viram o tanto de coisa que a gente pode tirar só da concepção sobre o que é o ser humano? Isso é muito importante, gente. Sabe por quê? Se eu sou militante, se eu sou professor, se eu sou seja lá o que for, eu me relaciono com outras pessoas. A minha relação com as outras pessoas, ela vai ser determinada pela noção que eu tenho de ser humano. Já pensaram nisso? Se eu acho que o ser humano é mau, como que eu vou tratar meus filhos, como que eu vou tratar meus alunos, como que eu vou tratar o outro? Como se fosse uma pessoa má. Se eu acho que o ser humano é bom, nisso. Qual que é a concepção de ser humano, então, do Paulo Freire, que a gente poderia pegar aqui? E aí é óbvio que eu acho que eu não falei isso no começo da aula, eu sempre falo. Tudo que eu estou falando aqui, obviamente, é só um ponto de vista a partir de um ponto. O meu objetivo é que você forme o seu próprio ponto de vista, né? Mas na minha visão, na leitura que eu faço do Paulo Freire, né? A concepção de vida, a concepção do ser humano dele, no geral, é de alteridade, com L. Já ouviram falar essa palavrinha, alteridade? É uma palavra da cultura semita, né? Ela veio para o latim e entrou na nossa cultura ocidental. Alteridade com L, não é nem autoridade,
Tem austeridade, né? Alteridade. E o que é essa alteridade que o Paulo Freire usa bastante nos seus textos, né? E que é a concepção de alteridade dele, né? A concepção sobre o ser humano dele. O ser humano não é nada por natureza, nem bom nem mal, né? O ser humano vai se construindo nas relações. E cada uma de nós é infinitamente diferente do outro, da outra. Olha que bonito isso, gente. Isso é ser altero. Então, conceber que cada uma de nós é infinitamente diferente do outro, da outra, né? É conceber o quê? Que nosso modelo de relações moderno, ele é um modelo de relação de domínio, né? Olha um exemplo aqui, ó. Toda vez que eu crio expectativa sobre o outro, eu estou colocando o outro numa relação de domínio. Olha que interessante pensar assim. O que isso quer dizer? Ora, o que é expectativa, gente? É eu criar uma idealização do comportamento do outro, da outra, e fazer com que ela corresponda a essa ideia que eu faço dele, dela. Geralmente as nossas relações, elas estão pautadas em idealizações que a gente faz sobre as pessoas. Isso é muito prejudicial, né? Se eu acho que meu aluno é burro mesmo, não vai aprender, né? Então eu levo o basicão para ele, né? Eu obrigo que ele tenha só o básico ali, porque eu acho que ele não vai aprender mais que isso. Entendem? Se eu acho que aquela pessoa não vai me entender e não converso com ela, né? Eu estou idealizando, eu estou me pautando numa idealização, né? Se eu acho que aquela pessoa não presta, sem antes conversar com ela, dialogar com ela, perguntar por que ela age de uma forma que eu acho que não deveria agir, né? Eu estou também colocando-a numa conceitualização, né? Uma idealização. Grande parte das nossas relações se dão nisso. O conceito de alteridade, ele impede isso, né? Não, cada pessoa é infinitamente diferente da outra e é só pela palavra que eu consigo proximidade com ela. Então, definitivamente, esse é o conceito de ser humano no Paulo Freire. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouco? Gente, é muito conceito por um dia, tá indo bem? Eu preciso que vocês me deem uma régua aí. Senão, eu já falei, eu vou colocando muita coisa aqui, hein? Se tiver muita coisa, vocês me digam. Vamos lá, avançar mais um pouquinho. Bom, nessa perspectiva, então, o documentário ainda nos traz também, né? Olha só, a necessidade de alguns princípios pedagógicos. Quais são eles? O primeiro deles, ó, o Paulo Freire fala assim, nos 17 minutos do vídeo lá, ele fala assim, ó, o exercício de tornar-se capaz de ler e escrever exige de quem realmente aprende uma postura de quem cria o seu próprio aprendizado. Isso daqui é muito bom, vou comentar já. Então, a gente poderia chamar disso aqui aquele que é autora do seu próprio conhecimento, né? Autonomia, de novo aqui, né? Aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. Os 4 pilares da educação do futuro estão presentes na pedagogia do Paulo Freire, né? E o Gadotti fala que tem mais um, que é aprender o porquê de cada uma dessas coisas. Olha que bonito isso. Que é a tão chamada dimensão crítica, né? Que a Marília está preocupada, ela está pensando sobre isso, né? A dimensão crítica, né? Do pensamento, né? A relação com a terra é fundamental. Tem muitas escolas freirianas que se utilizam disso, né? A relação com a terra, aprendi isso no seminário, né? Eu tinha que plantar amendoim, as coisas lá, né? E eu aprendi isso. Porque eu já vi, na minha infância, eu morei também aqui em São Bernardo, a gente tem o Jardim da Represa, que é perto da Binnings, na beira da Binnings. E antes a Binnings era limpa, eu já nadei muito na Binnings, inclusive, né? E aí a gente caçava, pescava lá, caçava rã e tal. E o contato com a terra era muito importante, né? Aprendi muita coisa com os mais velhos, com os quais eu convivia, meu tio, sobretudo, e minha tia, e o contato com a terra. Ó, falei que eles iam aparecer aqui, ó, deixa eu ver quem é. Só tentou abrir a porta e não abriu. Se entrar, eu apresento para vocês. Então, e aí é um pouco disso, né? Então, essa dimensão pedagógica é muito importante também, que é a questão da autonomia, né? E aí, também 2 conceitos que muita gente às vezes sente vergonha de falar, né?
na academia isso é engraçado, gente. Na universidade, né? As pessoas não falam de amor lá. Lá é o lugar do não amor, né? Então você falar de amor na universidade é brega, sabiam disso? O que é uma desgraceira só, né? A universidade é um lugar que não tem amor e você falar de amor tem que te dar vergonha, né? Não, né? Mas isso também está muito presente, né, na filosofia do Paulo Freire, que é o movimento e o amor, né? Então, ser mais é o que nos humaniza, né? Esse transcender-se a mim mesmo, sair do meu egoísmo, estar junto com, né, o outro, a outra, e me formando como ser humano, sendo mais. Então, essa relação, né, de humanização, que é a busca do ser mais, né? Então, também a relação de educador e educando que perpassa, né, nos movimentos sociais, não só na escola, sempre, né? Movimento de alfabetização de jovens e adultos, que a gente estava falando aqui, né? E aí a sua passagem pela Secretaria de Educação, no momento que vocês falaram da Erundina prefeita, né, demonstrou a possibilidade de uma educação pública, democrática e popular, né? E é porque amo as pessoas e é um mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade, né? Então isso é importante também, né? Justiça social é uma emergência daqueles que leem o mundo, né? E aí tem a Marisa, que é uma das educandas lá de Angicos, ela fala assim, ó, consegui ir na Previdência Social sozinha. Isso me encantava muito na EJA, gente. Quando, como eu falei, eu estava no ensino fundamental já, mas aí falava, né, a pessoa chegava e falava, prof, eu, até pouco tempo eu lembrava o nome de todas elas e todos eles, né, só que foi lá em 2006, não lembro direito, mas a primeira pessoa que me chegou, eu acho que era a Roseli, ela falou assim, prof, consegui fazer aquela conta de mais complicada sozinha. Gente, como isso emociona, né? Como isso, né? E a mesma coisa no movimento social, né? Quando, né? Aquela diz pra gente, olha, eu, né? Aquela coisa lá, aquela luta lá que a gente estava fazendo, deu certo, né? Eu consegui. Quando a pessoa conquista a sua casa, quando a pessoa conquista o seu direito, né? Isso é muito emocionante, né, gente? Por quê? Porque a gente se emociona com isso porque a nossa sensibilidade é comunitária, né? A gente vive junto com, né, a outros, né? E o Freire diz assim, ó, a alfabetização é uma experiência criadora e significa que o alfabetizando tem que criar, tem que moldar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos, quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto dessa produção ou desta criação, obviamente ajudado pela educadora, pelo educador, né? Num processo dialógico, né? Juntar o que se recebe ao que já tinha e tomar uma decisão que é uma ação ética, né? O Augusto Boal, né, do Teatro dos Oprimidos, que falou isso, e na opinião dele é isso que o Paulo Freire contribui, né? Juntar aquilo que recebe com aquilo que já tinha e tomar uma decisão ética, que é o que? Essa decisão e ação ética? Construir o novo, né? Construir a novidade, né? Então a educação enquanto formação humana é um esforço indiscutivelmente ético e estético, né? Por quê? Porque possibilita o teatro, a música, a ecopedagogia, etc, né? Mas, assim, uma coisa que me chamou a atenção, que você trouxe, e que eu acho fundamental, a gente aqui, um dos princípios que nós trabalhamos, quando a gente fala do bom educador, é a questão da autonomia. A autonomia, às vezes, para as pessoas é independência, né? Não é eu estar no projeto coletivo de todo mundo. Aí você trouxe esse conceito de comunidade, né? E eu acho que ficou, quer dizer, ficou tão com mais sentido da gente poder explicar o que é essa autonomia, né? Quer dizer, as diferenças que cada um temos, né? Mas esse projeto coletivo que a gente quer construir junto, né?